Santos do Fundão! Fala, Santidade, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um episódio do Santos do Fundão. Eu, Marco Júnior, estou neste episódio com... Dani Morango. Rodrigo Gonçalves. Muito bom, minha gente. Mais um grande santo, né? O santo da nossa igreja, para nós conversarmos um pouquinho a respeito hoje. E sem mais delongas, né? A santa que nós trouxemos para o episódio de hoje é Santa Maria Madalena de Pazzi. Eu acho que é Pazzi que se pronuncia, porque tem dois Z, né? Então, se pizza, a gente fala pizza, Pazzi, vamos falar Pazzi. Mas se você tá aí do outro lado e sabe falar italiano, pode depois corrigir a nossa pronúncia aqui. E para a gente começar a nossa conversa, vamos à biografia de Santa Madalena. Santa Maria Madalena nasceu em Florença no dia 2 de abril de 1566, uma família nobre, piedosa. Recebeu todo o ensinamento cristão por meio da sua mãe, querendo assim, desde a tenra idade, a amar o Nosso Senhor. Filha de Camilo de Pazzi, Maria Buondelmonte. Foi batizada no dia 3 de abril, recebendo o nome de Catarina de Pazzi. Morreu no dia 25 de maio de 1607. Foi beatificada em 1626 pelo Papa Urbano VIII e canonizada em 1669 pelo Papa Clemente IX. Ó amor, que não sois conhecido nem amado, como estáis ofendido? A Dani comentou da família dela, né? É a família Pazzi, né? Que é uma das famílias mais importantes de Florença. Eu acho que nesse caso aqui ela é o oposto daquele versículo bíblico, né? Que é mais fácil um camelo passar por uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus, né? Ela era de uma família muito rica, né? E abriu mão de tudo isso para viver a sua vida. A gente vai contar toda a história dela aqui, mais uma vida de santidade, né? Então, eu acho que ela demonstra aqui que, claro, que a passagem bíblica é importante ali, né? O que Jesus quis dizer com aquilo, mas que não necessariamente, por você ser rico, né? Você não pode também ser santo. Muito pelo contrário, todos nós somos chamados para a vida de santidade e ela respondeu muito bem a esse chamado, né? Exatamente. Eu acho que o grande ponto, né? Só para complementar esse ponto, Rodrigo, que é bem observado, é que acho que Jesus, quando ele colocou essa observação, é que eu acho que pro rico é muito fácil ele se apegar ao dinheiro, né? E aí ele colocar o dinheiro no lugar de Deus, né? Então eu acho que esse é o ponto. E foi o extremo oposto que ela fez, né? Porque realmente a família dela era extremamente rica. Tipo, na analogia aí do camelo passar no buraco da agulha, certamente a família dela comprou todos os camelos e todas as agulhas, né? Porque eu acho que eles só perdiam pros Médici lá em Florença, né? Então, era realmente de uma família muito, muito rica de fato, né? E que desde a sua infância, né, ela já tinha toda uma inclinação para se aproximar de Deus, né? O desejo, assim. Eu li, né, pesquisando sobre ela, que coisas que a gente já viu, inclusive, em outros santos, né? Que quando ela era muito novinha, né, não tinha idade para comungar ainda, quando a mãe dela ia na missa e comungava, ela ficava grudadinha com a mãe ali, para ela ficar mais perto de Jesus, né? Já que ela não podia comungar, ela ficava colada na perna da mãe o dia todo, quando a mãe comungava, né, no domingo. Já mostrando, né, que é um pouco do que a gente já falou, né, há muitos e muitos episódios, né, falando que é a impressão que dá essa alma eleita, né? Deus já tinha escolhido ela ali, desde o ventre da mãe dela ali, porque tem esses sinais desde cedo, assim, que me parece que, pô, não é comum, né? Uma criança ter esse imã, assim, tão novinha, né? E ela já tinha. Deixa eu complementar essa passagem. Vocês já chegaram chegando, né? Já deram a largada aqui, já foram. Nessa parte que o Marx falou, né? Que quando a mãe dela comungava, ela não podia comungar ainda, e a mãe dela comungava, e a mãe dela um dia se intrigou, falou, por que que toda vez que eu vou pra missa receber, né? Você quer ficar do meu lado, quer ficar grudada em mim? E a mãe dela sentiu, né? Por que que você faz isso? Aí ela docilmente falou, mamãe, porque quando você comunga eu sinto o cheiro de Jesus. Aí desmonta, né? Olha Você aí. fala, olha a sensibilidade da pessoa, de uma criança,
de conseguir perceber que a mãe dela, dentro da mãe dela, né, na mãe dela ali estava Jesus. E ela queria permanecer com a mãe dela porque ali ela sentiu o cheiro de Jesus. A gente com certeza não está falando de qualquer pessoa hoje, neste Com episódio. Não, e assim, pro Papa, até pro Papa Paulo VI, né, eu tava dando uma lida, que ela, junto com Santa Catarina de Siena, ele considera das principais santas italianas, assim, né, então ele realmente tinha uma profunda devoção por ela, né, e fez algumas homilias e algumas pregações, ainda como padre, né, baseado nas leituras dos livros que ela escreveu, né? Então, pensa, São Paulo VI também, né? Então, tinha nela em conta tão alta quanto Santa Catarina de Siena também, que é uma santa que a gente até gravou aqui também, que, poxa, é uma doutora da igreja. Né? Então, e não é uma santa conhecida, né? Assim, a gente não escuta falar dela toda hora. Mas quando a gente se aprofunda um pouquinho na história dela, a gente vê quanta coisa ela viveu e quanto ela tem a nos ensinar, né? E só contando um caos, Dani, quando eu fui recentemente lá, né, para Florença, eu via essa parte de Maria Madalena de Paz, e eu falei, ué, o que será que é? Será que é Maria Madalena passou por aqui, né? E, tipo, eu realmente não conhecia a história, né, de Santa Maria Madalena de Paz. Então já fica de novo uma pendência de voltar lá para Florença agora entendendo a história dela, né? Então acho que fica mais essa pendência nossa aí. Exatamente. E é engraçado, né? Como as coisas vão surgindo, vão aparecendo só pra fazer um outro comentário aqui, né? Tá conectado com o episódio, mas não é necessariamente da vida dela. Mas é que a gente, né? Então, escalou aqui Santa Madalena, né? Pra falar, colocou ela no cronograma, já tinha data, então a gente já ia começar a pesquisar, né? Sobre a vida dela, para poder trazer um resuminho para vocês. E aí eu fui ler um outro livro nessa quaresma, né? Que tinha nada a ver com Santa Maria Madalena, que chama A Prática do Amor a Jesus Cristo. É um livro de Santo Afonso de Ligório, né? E é um livro muito bom, por sinal, fica até a dica aí também. Mas aí, cara, é impressionante o tanto que Santo Afonso cita Santa Maria Madalena de Paz. É o tempo todo. Acho que, sei lá, não tem um capítulo que ele não usou uma frasezinha dela para mostrar ali um contexto ou outro. Mas lá na frente a gente dá alguns exemplos, né, de coisas que ele falou a respeito dela, né? Vamos seguindo aqui, né? Então, só para falar um pouquinho ainda, né, só o resuminho da infância. Então, vocês falaram da família, que ela era uma família realmente rica e poderosa, né, e ela foi educada com muito esmero, e ela tinha, né, ela se destacava, né, o Marcos contou esse caos, essa parte, assim, dela, mas desde pequenininha ela não se assemelhava muito com as outras crianças, né? Ela sempre preferiu o recolhimento, ela não gostava muito de bagunça e tudo, então você vê que desde muito cedo, assim, ela já sentia um chamado no coração dela para estar recolhida, né? De estar, assim, ela foi aprendendo a rezar. E ela já praticava desde pequenininha também, uns 7 anos mais ou menos, algumas obras de mortificação. Então ela se abstinha de frutas, de alimentos, né, apetitosos. Então, assim, pequenas mortificações ela já começava a fazer mesmo na infância. Porque esse amor de Jesus, assim, veio sendo despertado aí desde a mais tenra idade. E aí ela depois, né, teve esse episódio aí com a Sagrada Comunhão, e o sacerdote que acompanhava a família também, vendo que ela, né, tinha esse interesse, tinha toda essa profundidade e tudo mais, vendo que ela já estava pronta para receber, então fez com que ela pudesse comungar, e ela fez a primeira comunhão dela aos 10 anos. E logo depois que ela fez a primeira comunhão, ela se consagrou a Jesus. Então, assim, aquilo foi tão maravilhoso para ela, foi tão intenso, que foi marcante, e ela fez um voto de virgindade perpétua, né? Ela se consagrou a Jesus, ela se deu toda a Jesus ali, logo depois da primeira comunhão dela.
Então, assim, é uma pessoa que já, na infância, já tem todo esse histórico, né? Se vocês Exato. querem complementar. Não, e assim, sobre essa parte da infância, né, você vê a importância nossa, né, como pai, como mãe, né, de estar ali nesses primeiros momentos com os nossos filhos, né, e ela foi toda já educada, né, pensando numa educação cristã, né, e claro, a família dela tinha condições também de dar toda a formação nesse requisito para ela, e como isso despertou nela, né, esse desejo aos 10 anos de idade, fez a primeira comunhão e já fez essa consagração, como você comentou, Dani, né, eu fico pensando, né, também muito em linha com isso, eu acho que é meio difícil desassociar o poder da família dela a esse tipo de voto, por exemplo, porque se a gente for pensar as famílias antigas, né, um meio delas se perpetuarem, um meio delas crescerem é através dos casamentos, né, então um casava com outros e tinham mais poderes com isso, né, e ela, com 10 anos de idade, né, fez essa consagração, né, e eu imagino o que depois ela precisou vivenciar para que a família dela também aceitasse isso, porque depois ela de fato foi viver isso, né, não com 10 anos de idade, mas foi de fato para o mosteiro e tudo mais, né, e aí aqui diz também que esse padre da família dela ensinou ela a fazer a meditação da paixão de Cristo, né, e com 10 anos de idade, né, então olha a profundidade, né? Eu fico pensando o que eu era com 10 anos de idade, foi mais ou menos aí que eu fiz minha primeira comunhão também, né? Mas, poxa, decorar os 12 apóstolos já foi espetacular para mim nessa época aí com 10 anos. Então, deixa eu... E aí eu vou complementar que, né, a importância também de ter um sacerdote que acompanha a família, né? Porque o sacerdote, assim, em vários momentos da vida dela, foi fundamental, né? Era um sacerdote que era o confessor da mãe dela, mas acompanhava ali a família, então em vários momentos assim existe assim, o confessor fez isso, ele falou aquilo, ele deu aquela opinião, ele deu aquela instrução, né? Então a importância também da gente ter essa proximidade com o sacerdote, de ter essa visão, essa presença, né? Assim, na família. Eu fiquei pensando nisso agora. Eu pensei nisso também, sabia, Dani? Eu pensei nos nossos padres, né? O quanto a gente não deve rezar por eles, né? Porque um padre, quando ele se consome pela sua vocação, né? O quão prolífero ele pode ser, né? Os padres, eles não são responsáveis pelos nossos pecados, obviamente que não. Mas certamente um padre dedicado, né? E zeloso pela sua vocação produz nele e através dele muitas vocações de santidade também, né? E eu fiquei pensando nisso, né? O quanto nós, como leigos, também devemos rezar pelos padres, né? Porque a gente sabe aí de tantos padres passando por momentos tão delicados, né? Seja interiores ou seja exteriores, né? E eu também pensei a mesma coisa na hora que eu li essa parte, né? Eu falei a importância do padre na nossa vida, no nosso dia a dia, né? É isso mesmo. E aí esse confessor, ele ensinou para ela também a fazer uma oração mental mais regrada. Que até então, né, criança, ela tinha os momentos de recolhimento, mas ainda não tinha, assim, o jeito certinho de rezar. E ele ensinou para ela a fazer essa oração. Então, todo dia ela fazia por volta de, criança, tá? Ela fazia por volta de 1 hora de oração por dia, pelo menos. Ainda criança, lá pelos 9 anos, 10 anos. E aí ela tinha uma governanta, achei legal essa parte agora que eu vou contar. Ela tinha uma governanta, né? E um dia a mãe dela mandou a governanta ir atrás dela, falou: cadê a Catarina, né? Onde que ela está? E aí a governanta pegou a Catarina rezando. Eu vou falar Catarina, mas é Santa Maria Madalena, tá? Depois ela muda de nome. Você chegou a falar disso, chegamos a falar disso? Então, ela foi batizada na biografia, eu falei, ela foi batizada como o nome de Catarina, e aí quando ela entra no convento, aí ela adota o nome de de Maria Madalena. E então, aí a governanta foi buscar, né, procurar, e viu que ela estava rezando. E sabendo que a mãe dela não ia gostar muito, aí ela conversou ali com a governanta, né? Tipo, poxa, não conta pra minha mãe, sei lá. E ela foi conversando tanto com a governanta que ela ensinou a governanta a fazer a oração mental. E aí chegou ao ponto da governanta ir rezar e
deixa eu me referir a Maria Madalena, né, que senão eu vou confundir todo mundo. Aí Maria Madalena, tipo, que começou a fazer as tarefas de casa no lugar da governanta. Porque a governanta ia rezar, porque ela tinha ensinado, e aí alguém tinha que fazer as tarefas, senão a mãe ia descobrir, né? Aí ela ia fazer muitas vezes, muitas e muitas vezes ela fazia as tarefas de casa no lugar da governanta. Tudo para a mãe dela não descobrir que elas estavam, né, executando essa prática de oração assim tão mais profunda e regrada. É muito legal, assim, você vai descobrindo umas coisinhas e tipo, fala, é uma pessoa diferenciada mesmo, muito. E aí posso continuar? Eu tô falando aqui, eu também passei a quinta marcha e fui. Eu cortei o Marcos uma hora aí, não sei se ele queria falar. Não, mas vai continuando aí, vai continuando. Não, eu ia contar agora da parte que o pai dela teve que mudar, né, de cidade. Então, ele foi designado para para governar uma outra cidade, Cortona. E então eles mudaram de Florença por um período. E aí, o pai, até preocupado com a educação, né, que ela estava recebendo, né, perguntou pro padre, sempre o padre, eles sempre perguntavam pro padre onde que ele poderia colocar ela, e aí o padre sugeriu um colégio, né, colégio São João da Mata. Então, Maria Madalena, ela ficou feliz com essa possibilidade para esse colégio, né, que ela seria, tipo, interna do colégio, era um colégio regido por freiras, porque ela falou, ela viu ali uma oportunidade de já ir treinando, né, porque ela já sentia no coração esse desejo de ir né, ela já tinha se consagrado inteiramente ao Senhor, e ela viu ali uma oportunidade de exercitar mais as virtudes, de poder ficar mais livre para fazer mortificações, jejuns, então tudo aquilo que a mãe dela talvez não deixasse ela fazer, ou ela tinha, né, um pouco mais de preocupação em não demonstrar que ela estava fazendo, neste colégio ela pôde viver um pouco mais livre essas práticas, né, e as irmãs relatam que ela era uma ótima aluna, né, todos os dias ela ficava em torno de 2 horas em oração, e quando ela estava também nos afazeres, nada tirava a atenção dela, né? Ela ficava, até falam que ela ficava meio que como uma estátua, assim, de tão, sei lá, mergulhada ela estava ali naquilo que ela estava fazendo. E aí, depois de um tempo que o pai dela ficou nessa cidade governando, ele, né, terminado lá o governo dele, eles retornaram para Florença. E aí ela saiu do colégio e voltou para Florença também. Aí já estava mais perto da juventude, então vai chegar nessa parte aí que o Rodrigo já tinha adiantado sobre essa questão também dos casamentos, né? Já quando ela volta, as pessoas já começam a confabular, poxa, né? Temos que arrumar um pretendente para Maria Madalena. Não, e não é com 25 anos de idade, não. É 14 aqui, né? Já está chegando aos 14 por enquanto. É nessa fase ainda. Hoje em dia, se falar um pretendente, é 30, 35. Bom, então aí teve todo esse contexto, né, que a gente já explicou sobre casa não casa, cadê os pretendentes, né, porque era o meio das famílias, né, constituírem ali poder, né, então unindo famílias ricas através de casamentos arranjados, e aí era algo que ela não queria, né, inclusive ela já tinha feito ali aos 10 anos, né, o voto de castidade perpétua ali, então ela já sabia que ela não ia casar, né, ela só precisava agora convencer o pai dela, né, e o pai dela ali, acho que vai ouvindo os argumentos, fica meio relutante e tudo mais, mas depois ele cede, né? Entende que realmente a vocação dela era outra e permite que ela entre na vida religiosa, né? Isso com 16 anos, né? Mas posso dizer qual foi a frase que convenceu o pai dela? Por favor. Ela disse para ele que era melhor ser decapitada a se casar. Coisa sutil, né? Acho que aí ele entendeu assim, só faltou ela falar depois, o recado tá dado, hein, pai? Agora... O reino dos céus é dos violentos, né? Nesse caso é um bom exemplo. Brutalidade, inclusive. Depois dessa, se o pai dela não deixasse, tipo, opa.
Exatamente. Não, mas ó, eu vou me pôr aqui muito no lugar do pai, né? Vamos nos colocar nessa condição aqui. Nossa filha com 14 anos chegar e falar que quer ir pro Carmelo, né? E viver uma vida monástica. Poxa, deve ser realmente algo que a gente como pai deve tomar um susto, né? Assim, sei lá, depende muito da ação de Deus mesmo, eu acho, no coração de todos nós, né? Vocês sabem que na minha família tem um caso parecido, né? Que meu irmão era um pouco mais velho que os 14 anos, né? Ele tinha 18, mas imagina com 14 anos, né? Ela já ter essa certeza e essa ousadia, né? De falar pro pai, né? E também aqui eu admiro muito o pai aceitar, né? Assim, e a gente não, pelo menos na história, eu não li em nenhum momento alguma complicação, né, da família não aceitar ou sei lá, como aconteceu de repente com Santa Clara, com o próprio São Francisco de Assis, né? Aqui nesse caso eu pelo menos não achei nada que mostrasse assim um impeditivo mais forte da família, né? Então, com relação ao pai, não, mas com relação à mãe, ela teve um pouquinho mais de trabalho. Não chegando, óbvio, a um extremo Santa Clara, né? Não nesse nível, mas a mãe não foi tão amigável assim. Ela deu uma relutada um pouquinho mais. Exatamente. Tanto é que posso contar essa parte da mãe? Sim, por favor. Tanto é que então assim, ela convenceu o pai, falou com o pai, tudo bem. Aí faltava o aval da mãe. Mas qual que foi a complicação da mãe? Que a mãe era muito apegada a ela. Muito, muito. Então, assim, ela tinha um amor muito grande pela filha e ela queria realmente o melhor e ela, né, tinha uma admiração da filha, tinha todo um sentimento da mãe pela filha. E, e ela entendia que que era o melhor para ela se casar, né? Porque era o mais natural. Ela não tinha ainda percebido que as obras de piedade da filha dela, as orações, as mortificações e todo o resto eram tão profundas assim, né? Que de fato era um chamado de Deus para Santa Maria Madalena de Patti. Então a mãe dela demorou um pouco mais para entender. E aí, tanto é que Santa Maria Madalena, ela teve uma passagem assim que ela teve que criar alguns argumentos, né? Tipo, ela deu uma afastada. É como se ela tivesse dado um gelo na mãe, sabe? Então, antes elas ficavam muito juntas, sempre falando, aí partilhando algumas coisas, mas aí ela começou a ficar mais quieta, reclusa, evitava ficar um pouco na presença da mãe, como se fosse uma estratégia para a mãe ir desapegando dela. Então, ela queria fazer como a tentativa de Santa Maria Madalena era fazer com que a mãe a amasse menos, para que ela sofresse menos, né, com essa questão de deixar ela ir para um convento. E aí tudo isso foi desenrolando e tudo mais, até que chegou num ponto meio insustentável e a mãe foi pedir orientação para o confessor. E aí o confessor que falou, você não percebeu ainda que a sua filha é uma chamada, né, uma escolhida por Deus? Ela tem né, o Senhor a escolheu. Aí depois dessa conversa com o confessor, a mãe chamou, né, Santa Maria Madalena, e teve uma conversa com ela, fez umas perguntas e tudo, e aí depois das respostas, né, que foram respostas firmes, aí a mãe entendeu que não tinha mais como, ela não ia se opor, né, ela até ficou com medo, tipo, porque o padre falou para ela também, falou, você vai cometer pecado grave se você impedir a sua filha de ir, porque ela é escolhida, ela é chamada por Deus, você vai impedi-la de exercer a vocação. Aí a mãe, pensando nisso tudo, teve essa conversa com Santa Maria Madalena e viu que era real mesmo, né? Que era profundo esse chamado. E aí foi aí que ela falou, tá bom, não tem mais o que fazer, eu não vou lutar contra Deus, né? Então tá tudo bem, vou te dar a minha bênção. E aí foi quando ela teve a autorização dos pais para poder ir pro convento. Exato. E aí ela tinha, né, 16 anos, né, nessa ocasião. E aí entre os mosteiros, né, que ela tinha
na época ali como possibilidade para ingressar, ela escolheu o mosteiro carmelitano, né? Porque neste momento era o mosteiro de Santa Maria dos Anjos, né? Era um mosteiro Isso, é o carmelita. Carmelo Santa Maria dos Anjos. Isso. E aí ela escolheu esse mosteiro porque ela soube que lá eles comungavam, né? Tinha uma possibilidade de comungar diariamente. E era algo que não era tão comum de se ver nos mosteiros de modo geral. E ela pensou, pô, vou receber Jesus todo dia? Fechou, é pra lá que eu vou, né? Não pensou duas vezes. Então ela ingressou ali no Carmelo, né, aos 16 anos. E aí já foi um fato curioso, é que aos 17, né, com um ano ali de mosteiro, ela ficou gravemente doente, né? Ela tinha acabado de entrar no mosteiro, tinha só um ano, e ela ficou de cama muito doente, o pessoal achou até que ela ia morrer. E aí eles correram, né, pelo que eu vi aqui, as irmãs pegaram ela na cama, assim, né, pegaram a cama dela, foram correndo, levaram para a capela, porque elas acreditavam que ela não iria resistir, né? E aí ela foi professar os votos, né? Os votos perpétuos ali para ela receber o hábito carmelita e morrer como carmelita formalmente, né? Então ela foi fazer os votos perpétuos. E lá na capela ela meio que teve com êxtase, ela entrou em êxtase ali e ao voltar desse êxtase voltou e já foi se recuperando, né? Já foi ficando bem, já foi melhorando e ficou zero bala, né? Ficou bem. E ali já demonstrou também uma outra característica muito forte nela, que é esse lado místico, né? Então, esse foi um dos primeiros, né? Não necessariamente o primeiro, mas um dos primeiros de muitos êxtases que ela teve, fora as outras experiências místicas. Milhares. Eu acho que no começo do tempo dela ali, pelo menos os 5 primeiros anos foram o momento mais forte, né, dessas experiências de êxtase mística, né? Então, pelo menos onde eu vi ali, fala que nesses 5 primeiros anos foi realmente bem frequente isso, né? E nesse período, ela passou mais ou menos, acho que uns 20 anos ali no Carmelo, né? E ela, uma coisa que eu achei legal, que ela fazia as orações, né, dominicais, né? E no domingo ela já começava a meditar no evangelho do domingo seguinte, né? E ela passava a semana inteira já meditando para se preparar para o outro domingo, né? E aí ela tinha muita... as irmãs falavam, né, que ela já tinha uma profunda reflexão, né, sobre o evangelho e sobre as leituras já com uma semana de antecedência, se preparava já para a Santa Missa Dominical, né? Deixa eu fazer um parêntese, que vocês já foram direto para um pouquinho mais para frente da história, mas eu queria muito falar sobre por que ela escolheu o nome de Maria Madalena, né? Então, o nome dela de batismo, como a gente falou aqui no comecinho, é Catarina, é uma grande santa, né? Como o Rodrigo já falou também, e tem essa coincidência entre aspas, estou fazendo aspas aqui para você que está me ouvindo. Porque Santa Catarina também era uma referência para Santa Maria Madalena de Pazzi. Mas ela escolheu esse nome, né, Maria Madalena, porque ela tinha uma devoção, e ela falava assim, a devoção àquela que esteve com Jesus na crucificação e na ressurreição. Então ela queria também acompanhar o Senhor nesse tempo, né, porque uma das coisas que a gente não falou aqui, e não enfatizou ainda, mas a gente vai falar, porque agora acho que fica muito forte na vida dela, que é essa questão com o sofrimento. É a relação dela com o sofrimento, com Jesus crucificado, em estar junto do Senhor nas dores, né? Então, como o Rodrigo falou, nesse primeiro momento da vida dela religiosa, ela teve muitas experiências místicas, muitos êxtases, e ela ficava incomodada, ela não queria no começo, porque ela não queria chamar atenção, né? Fala que quando ela, lá no Carmelo, ela sempre foi, ela dava preferência para realizar as tarefas mais simples e sem glamour, né? Tipo, então assim, varrer, passar roupa, aquelas tarefas que ninguém muito queria fazer, né? Eram as tarefas que ela ia escolher. Ela julgava que aquilo era digno dela fazer.
Então, quando tinha alguma coisa que chamava a atenção para ela, ela ficava muito incomodada. E quando ela entrava em êxtase, obviamente, ela chamava a atenção, né? Porque não tinha como não prestar atenção em alguém que está, sei lá, levitando, falando, né? né? Umas coisas assim. Não tem como você não prestar atenção. Não dá pra Então, passar desapercebido, não né? Não passa dá pra fingir. desapercebido, né? Tipo, ainda mais Exato. quando o negócio é frequente. Tipo, cheguei na capela, êxtase. Falei com Jesus, êxtase. É tipo, era a qualquer momento, assim, era propício para ela estar, né? Então, comungar, rezar, sei lá, ouvia o nome de Jesus. Pronto. Mas se a irmã falava alguma coisa, então ela teve muitas experiências, assim, foi muito, muito intenso esse comecinho. E aí, Rodrigo, eu queria só fazer uma correção. Quando eu li que esses 5 anos que você falou não foram os 5 anos primeiros que ela teve essa intensidade, mas foram depois disso, desses primeiros tempos no Carmelo, ela teve 5 anos de noite escura. Que aí foram 5 anos que ela não teve essas experiências, né? Que é onde ela foi provada, aonde o inimigo tentou ela em diversas maneiras. Ela, assim como o Padre Pio, também apanhou. Ela sofreu violência física. Ela teve tentação de fé, tentação de castidade. Então, assim, ela foi tentada em todas as áreas da vida dela, todas. A ponto assim dela ficar muito mal, mas isso durou e Deus já tinha, né? Jesus já tinha falado isso para ela quando ela estava tendo essas experiências místicas e prazerosas, né? Esse encontro com o Senhor, Jesus já tinha falado para ela: isso vai chegar ao fim, vai ter um período em que você não terá mais isso. É um período que vai durar por um tempo, mas você não terá mais esse tipo de consolação. E aí foram esses 5 anos da noite escura que ela sofreu, assim, e sofreu muito, 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 muito. Não, eu acho que eu devo ter confundido os 5 anos, então mas valeu pelo ajuste aí. Não, e só um ponto também, Dani, que eu lembrei aqui agora, tá vendo aqui a anotação, ela entrou no convento num ano, né, e ficou muito doente, logo em seguida ficou muito doente. E Tanto que ela pediu para tomar o hábito antes, né, porque podia acontecer dela morrer, né, e tudo mais. Então, e aqui já começa, né, um período que ela sempre teve pelo menos me pareceu, que sempre teve uma saúde muito debilitada, né, e sempre sofreu muito com isso, claro, não vou dizer 100% do tempo, mas ela teve doenças, né, teve estômago, né, várias outras várias doenças ali coisas. E muito que, também por conta cara, de todas as mortificações que ela fazia, né? Porque ela não tinha medida. né, e é engraçado, né, que conversar esses dias até com uma pessoa que a gente fala justamente disso, né, quantas dessas pessoas que recebem esse dom, vamos dizer assim, né, de ter essas experiências, o quanto também elas passam por situações que, né, poxa, né, Padre Pio, né, Santa Maria Madalena de Pádua, né, geralmente essas pessoas mais místicas também passam por um momento de provação muito forte, né, uma batalha espiritual e física, né, muitas vezes. Então acho que é uma coisa pra gente. Às vezes a gente fala, não, poxa, eu queria tanto ver Deus, queria, né, aquela coisa mística, mas esteja preparado também para tudo, né, porque não é só o lado amoroso da coisa que acontece, né. É Às pacote vezes completo, né? as pessoas querem só a parte boa quero ver Jesus, quero ficar, As consolações. quero as consolações, mas não, vem acompanhado de muito sofrimento. E E só para citar um pouquinho, né, também, um pouquinho antes aí desses 5 anos, uma das coisas que aconteceram, né, numa determinada quaresma, ela viveu vários fatos extraordinários, foi em 1585. Aí eu li que no dia 25 de março desse ano, apareceu Santo Agostinho para ela e gravou no peito dela a frase Et verbum carum factu est.
Falei, ó, O não era verbo se fez carne. então. Tipo, Santo Agostinho apareceu para ela. Aí na segunda-feira seguinte, na segunda-feira santa, ela recebeu os estigmas não visíveis. Então ela também recebeu os estigmas, não só, né, a gente conhece aí, o mais famoso, assim, acho que Padre Pio, São Francisco de Assis, né, e alguns outros, mas no caso dela, assim como Santa Gema também, ela não era visível. Então ela sentia, mas as pessoas não viam. E teve na Quinta-feira Santa, desse mesmo ano, né, dessa mesma quaresma, ela entrou em êxtase e durou 26 horas, esse êxtase. E ela sentiu todas as dores físicas, angústias, tormentos que Jesus viveu quando estava, e sentiu, né, quando estava, né, da quinta para sexta-feira santa, sendo, né, toda a parte da angústia, do flagelo, da crucificação. Então ela viveu esse período nessa quaresma assim, sentindo as dores que Jesus sentiu. Foi algo assim intenso demais. E aí depois, né, assim, eu até tive dificuldade, falando por mim, de fazer um resumo de tanta coisa mística que essa mulher viveu. Porque se eu falei, se a gente ficar falando tudo que aconteceu, primeiro que eu não sei de tudo, óbvio, né? Eu não li todos os livros e tal. Mas é muita coisa. É muita coisa. A gente faria um episódio longuíssimo aqui de contar cada detalhezinho que ela viveu. Porque realmente tem bastante coisa, né? Alguns pontos para complementar essas questões que vocês trouxeram é que, assim, ela tinha uma devoção muito grande, né? A paixão de Cristo, né? Então ela meditava com frequência a via sacra, ela vivia isso de forma intensa. E aí, quando veio os estigmas, né? Esses estigmas não visíveis, né? Eu acho que isso intensificou ainda mais, né? Porque ela passou a viver e não só meditar aquilo, né? Ela realmente sentia as dores e tudo. E o sofrimento, como a Dani já colocou, era algo que era meio que marcante assim, na vida dela, né? Ela tinha realmente isso como sabe, um tesouro, assim, para ela o sofrer era algo precioso. Por quê? Porque ela entendia que ela estava reparando aquilo que faziam de mal para Jesus, né? Os pecados, as ofensas, aqueles que não criam. Então, naquele livro de Santo Afonso, né? Ele, quando vai citar algo relacionado a sofrimento, ele já puxa logo Santa Madalena, né? Maria Madalena de Paz. E aí tem uma fala dela que perguntaram para ela, né? Se ela queria, né? Tipo, morrer logo para ir pro céu, algo assim. E ela falou que não, que ela queria viver o máximo possível. Quanto mais ela pudesse viver, melhor. Aí perguntaram, mas por quê? Né? Por que você quer estender a sua vida aqui na Terra? Ela falou, porque lá no céu eu não vou sofrer. Chegar lá, já vou ficar de boa. Aqui eu posso sofrer e reparar, né? Os desagravos, né? Eu posso desagravar aquelas ofensas que Jesus sofre, né? Agora, se eu for pro céu, eu não vou sofrer mais. Então, eu prefiro ficar aqui, podendo sofrer até o último dia, até o último momento, né? Então, é que a frase, né, lema dela era padecer e não morrer. Dentro da linha das frases fortes aí, né? Tem essa também. E é interessante, curioso, num dos materiais que eu estava estudando, né? Eu encontrei no YouTube um vídeo de um irmão carmelita, né? Então, da mesma ordem que ela fazia parte, carmelitana. E ele estava contando passagens da vida dela e tudo mais, né? Aí ele comentou, né, que ela teve esse êxtase de 26 horas, né, como a Dani comentou. E aí você já pensa, caraca, 26 horas de êxtase é bastante coisa, né? E ele falou assim, gente, teve outro dia, né? Teve outra vez que ela entrou em êxtase e esse êxtase durou 40 dias. 40 dias em êxtase, entendeu? Então, assim, eu não sei, né, necessariamente, ele não deu os detalhes do tipo, como que era esse êxtase, né? Ela ficou 40 dias realmente em oração, ou era um êxtase que ela tava meio aérea, assim, mas ela ainda conseguia fazer uma coisinha ou outra, não tenho detalhe, né? Mas se a gente já achava 26 horas muita coisa, imagina 40 dias, né? E tem umas coisas para complementar sobre os êxtases. Não, só sobre rapidinho, Dani, sobre esses 40 dias, pelo que eu vi, Martins, não é que foram ininterrupto.
acontecia sempre no horário da comunhão da missa, né? Sempre após a comunhão ela tinha esse período de êxtase. Então, durante 40 dias, nas missas, ela teve esse êxtase. Acho que foi isso aí que eu li também. E aí Não só... diminuindo o feito, né? Não. Exatamente, né? Exatamente, entendi. Então, 40 dias consecutivos, mas num momento específico do dia, né? Isso. E chegou a um ponto assim, quando ela começou, voltando um pouquinho, né? Ela começou a ter esses êxtases, as irmãs a priora, tal, não sabia muito bem o que fazer. Então elas pediram orientação para o sacerdote que acompanhava lá, o confessor do convento, e ele falou assim, ó, anota tudo, né? Para a gente poder entender o que está acontecendo, de onde vem, o que é e tal, quais são esses fenômenos. Tudo que ela disser, vocês anotem. Foi aí até que Santa Maria Madalena ficou meio incomodada, porque, né, ela não queria que fizesse isso, porque ela não queria chamar atenção e tal. E aí o confessor falou, pode avisar para ela deixar que por obediência. Aí apelou para obediência, óbvio, né? Não tem muito o que fazer, ela não ia ser desobediente. E aí, desde então, havia no Carmelo algumas irmãs, umas noviças, sei lá, né, que eram responsáveis por anotar as coisas que ela dizia. E quando ela tinha esses êxtases, assim, 26 horas, 40 dias ininterruptos e tal, sei lá, umas coisas muito intensas, uma só pessoa não conseguia anotar. Então, chegou ao ponto dela ter 6 pessoas, 6 irmãs, disponíveis para anotar as coisas que ela ia dizendo. Tanto é que isso depois até virou livro e tudo mais. Porque era tanta coisa que ela ia dizendo, tanta coisa que aí eu acho que uma anotava uma frase, a outra anotava a outra anotava a outra. Aí no final elas, né, quando Santa Maria Madalena voltava assim, elas apresentavam para ela poder meio que dar o aval dela ali, direcionar ali se era aquilo mesmo e tudo mais, para poder passar para frente. Mas pensa só na quantidade né, de experiência, de intensidade que essa mulher tinha, porque 6 pessoas para anotar, para registrar o que saía da boca dela. É muita coisa, né? E isso tudo, hoje em dia, assim, a gente tem meio que documentado e organizado em formato de livro, né? Então tem muitos livros sobre ela que, na verdade, não foi ela que escreveu, né? Tudo aquilo que ela via e que Jesus revelava para ela falava, as irmãs iam escrevendo. Inclusive tem um livro, né, que chama Livro dos 40 Dias. Então tem muito do relato, né, desses 40 dias consecutivos. Tem outros que é um livro dos colóquios, livro das revelações, livro da prova, livro da renovação da igreja. Então ela tinha livro dos ensinamentos, né? Então ela Isso tinha... da renovação, inclusive, elas são cartas que ela escreveu para o Papa da época. O né? Papa Clemente. Assim como Catarina de Siena lá deu uns puxões de orelha no Papa na época dela, Maria Madalena de Pazes também aqui escreveu algumas cartas para o Papa, justamente falando sobre a renovação da igreja, né? Era o Papa Sisto V, né? Eu falei Clemente, mas falei errado. Era o Papa Sisto V. E era interessante. Eu acho muito louco isso, né? Porque você pensa, uma monge carmelitana vivendo na clausura mandava cartas para o Papa sobre coisas práticas da igreja, né? Então, assim, não era alguém alienada do mundo, né? Ela tinha ali uma experiência também, né? Com os fatos que chegavam para ela, e certamente muita coisa era revelada pelo próprio nosso Senhor Jesus Cristo. Então, não tem melhor fonte do que essa, né? Então, ela recebia as visões e revelações ali, escrevia para o Papa e mandava cartas para ele, né? Pedindo para que ele intervisse em determinadas questões. Uma das questões que ela pediu, e eram questões práticas, tá, gente? Não é só questões talvez espirituais, não. Uma das coisas que ela pediu para o Papa intervir foi que naquela época tinha-se um costume de que quando um bispo era recém-sagrado, né? Então o bispo acabou de receber o episcopado ali, o grau da ordem do episcopado, ele muitas vezes ele não residia, ele não morava na sua diocese, ele ficava onde ele estava. Então, ele era um sacerdote ali e tudo mais, né? Se tornou bispo e ele permanecia
na diocese onde ele já estava. Ele não ia lá para a diocese que ele deveria, né, cuidar, dado que foi a diocese que foi confiada a ele. Então ela falou: Papa, isso tá errado, cara. Não faz sentido. O cara recebeu uma diocese, ele tem que ir pra lá, ele tem que estar perto do povo, ele tem que estar junto, né, com os sacerdotes dele, para conhecer a realidade lá da diocese e poder atuar e trabalhar direito, né? Então isso também é interessante, né? Porque é alguém que estava preocupado com as questões práticas da igreja também. Século XVI, né, Marx? 1500 e bolinha a 1600 e bolinha, né? Século XVI e XVII. E aí morre mais uma tese que a igreja é machista, não dá valor para mulher, né? Olha aí, né? Uma mulher naquela época, né, dando puxão de orelha, talvez na autoridade mais importante do seu tempo. Exatamente. Né? Então, assim, isso ajuda muito a desmistificar o que nós, desde pequeno, fomos ensinados, assim, basicamente, né? Que esse é um período Idade Média, né? Um período de trevas, né? Quando, na verdade, foi um dos períodos mais frutíferos, assim, da igreja em termos de esplendor mesmo, né? De santidade, pega esse período aí, o tanto de santo extremamente importante, não só por ser santo já é importante, né? Eu quero dizer assim, santos muito conhecidos, né? São deste período que realmente eles viveram para fazer a diferença no mundo naquela época, né? E fazer a diferença através do seu chamado na igreja, né? E aqui é mais um exemplo disso, né? Às vezes a gente ouve tanto falar que a igreja não dá valor para a mulher, ou não deu, né, em algum momento da história. E, poxa, olha o quanto de santa, ousada, né, com coragem, que segue o seu chamado, a sua vocação, e através dela provoca a mudança de dentro para fora da própria igreja, né? Exatamente. E outra coisa também que eu acho interessante, né, na forma dela de ver as coisas, acho que como ela estava ali também, né, um pouco mais próxima do contexto da revolta protestante, né, da reforma protestante como é conhecida, né, porque ela nasceu ali em 1566, né, então a Lutero ali estava em torno de 1506, 1510, então ela não estava muito longe, né, e ela ficava muito triste, né, em saber que tinham almas, né, que estavam deixando a igreja, e todos os contextos assim que ela via alguma alma podendo se perder, aquilo entristecia bastante, né? E aí numa ocasião a superiora dela perguntou, né? Maria Madalena, qual que para você é a pior época do ano? Aí ela foi e falou assim: é o carnaval. Aí aquela resposta surpreendeu, né? A superiora falou: poxa, mas carnaval? Por que o carnaval? Ela falou: porque nessa época o diabo ganha muitas almas para ele. Aí eu fiquei pensando, poxa, se naquela época dela, lá em 1500 e pouco, o carnaval já estava nesse nível, imagina hoje, se ela vivesse, né, nesses tempos. Então, assim, é alguém que já estava preocupado, rezando, né, pelas almas daqueles que se perdiam, né. Então, ela tinha o carnaval como uma época que ela intensificava, né, as mortificações, as orações, para minimizar a quantidade de almas que se colocariam em risco, né, de perder a graça e tudo mais ali no carnaval. E falando ali da vivência dela no Carmelo, né? Uma das coisas que eu lembrei agora, que o Rodrigo comentou sobre a saúde dela, né? Então, teve realmente várias épocas, assim, que ela estava doente. Então, vira e mexe, ela estava doente. Aí teve onde eu estava estudando, que eu li que teve uma época que ela ficou muito doente, mas aí quando ela ia pra missa, ia receber Jesus ali, aí ela melhorava, ela, né, entrava em êxtase, ficava lá, melhorava e tal, participava da missa, fazia tudo tal, não sei o quê. Aí quando ela saía da missa, ela voltava a ficar doente. Então ela ficou um tempo assim com esse, tipo, sempre que eu precisava, ia pra missa, ou ia receber Jesus ali na comunhão e tudo mais, ela melhorava, ela tinha uma melhora súbita. Aí quando ela vinha embora, tal, acabava a missa, não sei o quê, aí ela voltava pro estado de doença dela. Então isso durou um pouquinho aí, um período até ela se curar. Mas teve vários momentos em que ela teve, né, tem relatos dessa questão com a saúde dela. E eu não lembro, vocês falaram aí quanto tempo mesmo que ela ficou no Carmelo? Não tô com a anotação aqui.
Pra mim deu, na minha conta que deu 25 anos. Então, porque ela chegou como noviça, né? E ela chegou a ser subpriora. Então, ela foi crescendo em hierarquia, digamos assim, lá dentro do Carmelo, né? Então, ela chegou a ser teve uma época que ela era responsável pelas noviças que entravam. Depois, ela ficou sendo a subpriora ali do Carmelo e tal. Então, ela tinha todo um cuidado, né, com as noviças, então uma gentileza, um olhar ali para elas, para ensiná-las. E eu achei bem bonito, assim, esse caminho, né, que ela fez. E durante todo esse período de Carmelo, há vários relatos, assim, de curas que foram realizadas através da intercessão dela, mesmo em vida, assim, né, tipo, ela rezou, alguém tá doente, levava para ela, vou rezar para Deus. Ela rezava, a pessoa se curava. Então teve vários relatos disso também. E então foi um período assim, como, né, a gente está falando aqui, muito frutífero, assim, muito intenso demais, tanto de experiências místicas como de ensinamentos mesmo. Essa questão do sofrimento, era uma alma muito simples, né, que não gostava ela não queria ter tratamento especial, né? Teve uma época que, logo quando ela começou a ter essas experiências com Jesus, que a priora pegou e falou assim: então você não precisa cumprir essas tarefas, você pode rezar quanto você quiser e pode ficar lá no lugar X e tal, né? Queria dar uma liberdade das regras para ela. Aí ela começou a chorar copiosamente, pedindo: não, por favor, não faça, eu não quero ter tratamento diferente, eu não quero ser diferente de ninguém, eu quero fazer a mesma coisa que todo mundo faz, quero estar com todo mundo. Então aí a priora, tá bom, né, ficou meio comovida, voltou atrás e falou, então tá bom, então vamos, né, as regras continuam valendo. Mas essa humildade dela, né, essa questão assim de nada disso, assim, por mais grandioso que seja, trouxe vaidade ou qualquer outro tipo de sentimento, né? Ela sempre tinha uma preocupação em se mortificar e não queria ter nada que a elevasse. Então, é uma característica dos santos, né? Essa questão também da humildade, assim. Acho que outros que a gente já falou, assim, fica bem latente, assim, bem forte. E entre os dons místicos, né, Daniel, que eu vi aqui, ela teve, né, a habilidade de ler pensamento, né, prever futuros, inclusive disse que ela previu a eleição de um papa, um dos papas ter papado mais curto, né, que acho que durou 20 e poucos dias, que é o Papa Leão XI, né, e também ela foi vista, né, em vários lugares distantes, né, em diferentes lugares e curava as pessoas, né. Então, esses são alguns dons místicos que ela teve durante esses anos aí dela no mosteiro, né. Então, era ativa na oração, ativa nos dons místicos, ativas no próprio mosteiro, porque ela fazia os trabalhos do dia a dia ali do mosteiro como qualquer outra pessoa, né. Então, às vezes a gente pensa que uma vida de mosteiro é uma vida pacata, né? A gente percebe pelas algumas histórias como essa que, na verdade, a gente fica pensando como coube tudo isso em 24 horas do dia, né? Que ela tinha as mesmas 24 horas que a gente. E alguém Não, acorda e muito. ainda pior, né? Porque quando ela entrou, ela tinha já uma vivência de oração e ela tinha aquelas orações que ela estava acostumada a fazer. E ela entrou lá no Carmelo, o Carmelo tem as regras, né? Tem os horários que você tem que rezar. Então você tem que se enquadrar ali naquilo que o Carmelo te diz. E aí a priora falou para ela, falou, minha filha, você vai precisar abandonar essas suas práticas pessoais de oração, porque aqui a gente já tem os horários que precisa se rezar, né? Aí ela, muito humilde, falou, não, e obediente, não, tudo bem, minha madre, né? Vou me esforçar, vou me adequar, sei lá, deu uma resposta assim. Só que ela sempre dava um jeito de rezar mais que as outras. Então, assim,
era alguma forma que ela fazia de que não atrapalhasse as tarefas dela, né, as tarefas que ela tinha que executar. Ela rezava junto com quem tinha que rezar no horário lá que eram determinados, mas ela conseguia ainda rezar um pouco a mais. Então ela estava sempre assim, ela ia sempre além. Não era. E como você falou no Carmelo, a gente tem essa ilusão, assim, tipo, tem uma ideia, né? Não sei, eu não tenho conhecimento do detalhe do dia a dia do Carmelo, mas a gente sabe que elas trabalham para prover o próprio sustento, porque assim, você tem que plantar o que você vai comer, cuida do jardim, tem alguém que vai lavar as roupas, vai passar as roupas, tem alguém que vai cozinhar. Então você tem as tarefas aí que são divididas e que são executadas por elas mesmas. Então é mão na massa concreto, braçal mesmo, e né, a parte da oração aí espiritual. E ela sempre dava um jeito de ir além. Ela nunca se contentava só com o protocolo, que já é muito, que já era muito. E para complementar também, né, que eu estava falando que ela sempre queria mais e ela era essa pessoa tão, né, única. Depois no processo, né, depois da morte, processo aí, né, de beatificação, todas essas coisas, as entrevistas que são feitas, entrevistaram a madre dela, né? E aí a madre falou assim, achei muito bonitinho, falando assim, né, que a irmã Maria Madalena é minha filha, mas na verdade seria melhor, né, que ela fosse a minha mãe. E a madre falando, eu que a conheço a fundo da sua virtude e capacidade, consentiria de bom grado em ser a sua filha e considerar-me-ia feliz ao ser guiada por ela no caminho da santidade. Então, olha o tamanho das virtudes que essa mulher tinha, né, Santa Maria Madalena, já um odor de santidade em vida, assim, né, que exalava, que a própria madre reconhecia, a ponto de dizer que, falou, eu sou a mãe dela, né, mãe espiritual dela aqui, mas se ela fosse minha mãe, eu ia adorar, porque ela, né, tem muitas virtudes, eu achei Na hierarquia, legal. eu tô acima dela, mas na vida de santidade, ela facilmente me passou, né? Foi mais ou menos isso, né? Não, e que legal, né? E a humildade da madre também em reconhecer isso, né? E não ter vaidade, tipo, não, eu sou a madre e não importa. Não, ela via e reconheceu nela, né? Essas virtudes, nessa questão da santidade dela, assim. Eu achei isso tão bonitinho. E já que você comentou aí, Dani, dos testemunhos, né, que foram ditos de quem conviveu com ela, eu acho que aqui já vai partindo também para o encerramento, né? Depois de tantas e tantas doenças, né, tuberculose, problema no estômago, ela, de fato, né, ela morreu jovem, né, morreu com 41 anos de idade, e ela passou, pelo menos até onde eu vi, né, 3 anos de muito sofrimento físico mesmo, né, até a sua morte, né, e aqui a gente vai chegando já para o final também da história, né, de Santa Maria Madalena de Pazzi. Então, nos últimos anos de vida, ela não foi também um combinado, né, assim, com Jesus, tipo, ela não teve consolações místicas. Então, ela teve todas essas questões de doença e, por pedido dela, ela queria sofrer e sofrer, né, muito mais, assim, o que ela pudesse sofrer ao extremo. Então, ela pediu para Jesus para que não desse consolações místicas a ela, para que ela pudesse ofertar esse sofrimento. Então, ela teve, que nem se falou, um monte de coisa, mas nos últimos momentos ali, tosse, febre, hemorragia, dor de cabeça, todos os sintomas possíveis ela teve. Aí ela, mais perto, né, já da morte, assim, ela teve uma aridez espiritual muito grande e uma escuridão, né, e até que chegou ali em Pentecostes, e aí ela teve um êxtase. E após esse êxtase que ela teve, que foi o último, ela foi acometida por úlceras terríveis, né, que eram feridas na pele, uma coisa horrorosa, assim, dolorosíssimas. E aí depois disso ela faleceu. E ela suportou tudo isso por amor a Jesus, né?
Então, ela recebeu, né, o viático na véspera da morte, né, e ela morreu só depois de ter pedido perdão para todas as irmãs do Carmelo pelas faltas que ela havia cometido. Olha E morreu às 3 da tarde, né? Foi o horário que ela faleceu, né? Horário da misericórdia, né? misericórdia. Então, olha É isso, né? só, os últimos, né, a gente pensa assim, essa mulher é muito santa, né? Com certeza, sei lá, mas olha os últimos anos da vida dela, né? Olha, né, ela teve milhões de experiências místicas com Jesus, viu Jesus, recebeu Santo Agostinho, um monte de santa, todas as, acho que cortou alguma coisa, né? Cortou todas as santas, aí cortou. Todas as santas, Nossa Senhora, enfim, não tem nem como assim ficar aqui no. A lista ficaria grande se a gente fosse enumerar todas as coisas que ela viveu. Mas aí, olha no finalzinho da vida dela, né? Veio aí todo o sofrimento. E eu achei, assim, o mais, tipo, que acho que me marca muito, assim, é que foi por escolha própria, né? Ela escolheu não ter consolações nesse momento. Falei, caraca, a gente fica até sem palavras. A gente vê muito esses santos beatos, né? E que entregam esse momento de dor, né? Mesmo para Deus, para purificação dos seus pecados, né? Me lembrei que a história de Chiara Lute, né? Badano também, né? Que quando começou a sofrer muito com câncer lá, ela entregava essas dores, né? E quantos santos, né? Deixavam de tomar remédio, né? Remédios que aliviassem a dor, né? Para justamente não aliviar a dor. Aí é uma grandeza muito grande, né? Porque se a gente for pensar na carne, né? Às vezes a carne pede, né? Parar de Às vezes doer. a gente tem uma dor de cabeça, a gente já toma um remédio? Exato. Imagina esse caso, né? Que não era pelo que a gente leu os relatos dela, não era uma dorzinha, não era uma doença leve, era uma doença que causava muita dor mesmo. Muita dor, muita dor. E ela superou, né? E morreu, né? Foi canonizada, né? Você quer comentar essa parte, Dani? Ela foi beatificada em 1626 pelo Papa Urbano VIII e canonizada em 1669 pelo Papa Isso. Clemente IX. É isso mesmo. E o seu corpo permaneceu incorrupto, né, por esse período. Né? Pelo menos diz que até 1669 ali o corpo dela estava incorrupto. Diz que quando abriu, né, o túmulo dela para fazer os procedimentos, exalou um cheiro de flores, né, de um cheiro bom, de tamanha, né, experiências místicas aí estão até depois da morte. E aí só complementando essa questão do sofrimento, assim, né, a questão de ressignificar o sofrimento, né, de olhar, a questão assim, se crescer em intimidade com o Senhor, de caminhar no caminho dele, de entender que a cruz é algo benéfico e de desejar a cruz, de desejar o sofrimento, porque sabendo que após isso a recompensa é o céu. Então esse é o caminho, teoricamente, que nós deveríamos fazer, né? O caminho do cristão. Mas que a gente bate cabeça, porque não é fácil. Não é um movimento simples, né? Não. Não é mesmo. Qualquer sofrimentinho, a primeira tendência que a gente tem enquanto humano, nossa carne tem, é fugir do sofrimento. Né? Seja físico, psíquico, qualquer nível de sofrimento. A nossa tendência é fugir do sofrimento. É o nosso primeiro ato de reação, é fazer algo para eliminar esse sofrimento. Eu tô com dor de cabeça, eu vou tomar ali um remédio. Eu tô doente, eu vou, sei lá. Eu não tô falando aqui que a gente tem que, né, não tomar remédio quando está doente. Mas é um exemplo, assim. Mas eu acho que é muito bom, Dani, assim, a gente, por a nossa geração, uma geração muito voltada ao prazer, né, ao ser feliz a todo custo, né, e quando a gente encara, né, uma história dessa, que é justamente o prazer dela não é esse prazer que a gente
tá imaginando aqui, né? E ela é uma coisa como tudo ressignificado, né? Através da dor, ela chegou, né, a um verdadeiro prazer, vamos dizer assim, né? E isso pra gente aqui, pelo menos na nossa geração, que busca a todo momento isso, né? Tem que ter prazer, tem que tem que ser Tem que ser feliz e feliz. tudo mais, a qualquer custo, quando na verdade, poxa, não é isso, né? Não é isso exatamente. Né? E eu acho que aqui a gente já está indo também um pouquinho pro encerramento no que a Entendi. gente aprendeu, A gente né? já tá falando. Na história dela, né? E eu deixei aqui pro final uma frase dela, porque me marcou muito e me pegou muito para falar nesse momento do que aprendi, né? E a frase dela é a seguinte, que o desejo dela, né? Era amar a Cristo e a sua igreja, apesar da mediocridade e maldita tibieza de tantos batizados e sacerdotes. Eita, Lelê! É claro que eu me vi primeiro na parte do batizados, entendeu? Uou! Que ela olha pra gente e fala, pô, tem que amar a igreja apesar de você, né? Tipo isso, né? E eu acho que essa frase diz muito, sabe? Também um pouquinho disso, né? Às vezes a gente, a primeira dificuldade na igreja vai lá, não vou ficar mais aqui, não gostei do que o padre falou, né? Aquela coisa toda. E aqui essa frase para mim me pegou muito, muito. Amar a Cristo e a sua igreja, apesar da mediocridade e maldita tibieza de tantos batizados e sacerdotes. Então que eu não Caraca. esse batizado tíbio, né? Em primeiro lugar, que não seja eu, né? E que eu tenha essa capacidade também, né? De amar a igreja, tanto instituição quanto igreja, minha esposa, minha família, né? Que também faz parte dessa igreja e que é onde eu sou o primeiro chamado, né? E que eu possa ser isso também, né? Apesar de qualquer outra coisa. Nossa, essa frase aí vai ficar ressoando, viu? Que frase para encerrar. E tão atual, né? Bastante. Nossa. E você, Dani? Manda aí. Não, eu elenquei aqui 3. Eu já falei algumas coisas aqui, né? A gente já meio que se adiantou, mas sim, uns destaques que eu fiquei pensando, falando, o que que eu aprendi? O que que eu aprendi? É tão difícil às vezes com uma santa dessa, assim, nesse nível de, né, santos mais místicos, às vezes é difícil a gente se conectar, porque você fala, é quase que um super-herói, né? Tipo, você fala, tem um monte de poder. Então você não. Você já coloca ele lá longe e fala, não, nada a ver, porque eu tô muito longe disso, e então você cria uma barreira e não se conecta. E aí eu fiquei fazendo esse exercício mesmo de olhar para a história dela e falar, o que que eu aprendi, né? O que eu poderia pegar aqui para mim, porque me igualar a esses dons místicos, né? Nem ouso. Mas eu elenquei 3 coisas que foram, né? O amor dela pela Eucaristia. Então, assim, a valorização que ela dava para a Eucaristia, né? Desde pequena, a ponto de abraçar a mãe, quando a mãe comungava. Eu falei, nossa, que bonito. Escolheu a ordem religiosa porque podia comungar todos os dias. Então, assim, eu fiquei pensando e refletindo o quanto eu tenho valorizado a Eucaristia na minha vida e buscado a Eucaristia com esse amor, né? Porque Jesus ali se dando para mim, essa relação com o sofrimento que a gente já partilhou aqui um pouquinho antes. Então, eu fiquei fazendo também essa reflexão sobre essa questão dos mínimos sofrimentos do dia a dia, da vida, das cruzes que a gente tem que carregar e no quanto às vezes a gente quer fugir delas o tempo todo. E na busca pelas virtudes, né? Porque a todo momento na vida dela, ela não se contentava e não achava que estava abalando o Bangu. Ah, não, eu vejo Jesus, tá tudo certo. Tô aqui, ó, uhul, vejo Jesus, gente. Não, não tinha isso, né? Ela falou para a madre quando ela entrou, falou, por favor, não me poupe de me conceder mortificações para que eu possa crescer. Então, eu achei isso, eu falei, caraca, a menina vê Jesus e está pedindo para a madre não poupar ela para poder ela crescer mais, né? Então, falou assim, não, infligir mortificações para que ela adquirisse a verdadeira humildade.
Então ela buscava, ela tinha essa luta pelas virtudes também, mesmo ela já tendo, mas ela continuava buscando. E tem uma frase dela, tá, de uma das virtudes, né? Ame e deseje a paciência, que é amarga no sabor, mas muito doce no fruto. Uau! Ela tinha várias frases marcantes. Ela tinha umas frases que sofrimento mesmo, assim, vale a pena buscar os livros dela também para meditar na quaresma, né? São bons momentos. Não, então, a gente está meio que datando esse episódio, então você vai ouvir, provavelmente não está na quaresma. Mas a gente estudou ela na quaresma. E aí, que oportuno, sabe? Que oportuno a gente poder ter contato, e mesmo fora da quaresma, tá? Porque a todo momento a gente tem cruz para carregar e a gente pode oferecer também os nossos sofrimentos aí, pela conversão nossa, pela conversão dos nossos e pela conversão do mundo, né? Então, Mark Júnior. Exatamente, não, estou por aqui e sobre o que aprendi também, né, complementando aqui o que vocês falaram, uma coisa que me marcou foi toda a devoção que ela tinha para com a paixão de Cristo, né, a Via Sacra. Eu acho que é algo que a gente pode implementar também, né, é algo que eu pego aqui para mim, porque é algo que todo ano, né, é o ápice da nossa fé, é a semana ali mais intensa, né, que nós temos na igreja, com uma liturgia belíssima, né, e que se você realmente, né, ao longo do ano aí parar para ir meditando, né, na paixão de Cristo, como ela meditava, não necessariamente igual, né, é difícil você se igualar a um santo, né, até nessas coisas mais cotidianas, mas se a gente parar para realmente refletir ali, eu acho que a gente vai se aproximando cada vez mais de Deus, porque vai ficando mais tangível, sabe? O quanto foi esse sofrimento, né? Como foi para Jesus, né? Viver tudo que ele viveu ali. E acho que isso vai nos aproximando também, né? Claro, não por semelhança, mas pelo amor, né? Você amando ali e querendo fazer com que, de algum modo, né? Os seus sofrimentos minimize, né? Tudo esse sofrimento e desagrave tudo que Jesus passa ainda hoje, né? Então, eu acho que essa parte da paixão, assim, né? Toda a devoção que ela tinha, é algo que me marcou bastante. Além dos pontos todos que vocês comentaram, né? Mas esse eu destaquei como sendo um que eu acho que tá mais perto, assim, da gente poder implementar, né? Muito bem. E aí, Marcos, você finaliza? Sim, vamos lá, gente. Bom, então, né, chegamos aqui ao fim do nosso episódio. Eu acho que deu para ter uma noção rápida aqui, né, do tamanho que é essa santa mística da nossa igreja, né? Realmente, Santa Maria Madalena, eu não tinha tanto contato, não conhecia muito da história dela, me surpreendi, né, com vários fatos, e principalmente essas grandes frases, assim, né, muitas delas naquele livro de Santo Afonso que eu citei, né, então ela realmente deixou um legado aí pra gente, né, sobre vários aspectos, né, e sempre com uma frase ou outra de efeito, né, então acho que vale aí você se aproximar dela, conhecer um pouco mais, vá além desse episódio, né, então olhe as referências, busque um pouco mais aí sobre Santa Maria Madalena de Paz e certamente coloque ela aí no seu hall de amigos do céu. Amém? Amém. Eu queria realmente reforçar, gente, procure, né? Pesquise mais. A gente fez um resumão aqui para falar da vida dela, mas com certeza tem muita coisa que a gente não falou, porque não daria tempo. E vale a pena conhecer Santa Maria Madalena de Paz. Muito bom. E para a gente encerrar, a vida de santidade é só Pela misericórdia.